Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Elisa chegando para abordar mais um tema de matemática e descomplicar o estudo de vocês. Vamos lá? Bem-vindos a mais uma videoaula de matemática com a tia Elisa. E o tema de hoje, racionalização de denominadores. Para começar, racionalizar significa tornar racional. Racionalizar um denominador é encontrar uma fração equivalente à dada que tenha por denominador um número racional. Para isso, devemos sempre multiplicar tanto o denominador quanto o numerador pelo mesmo fator, nesse caso, pelo chamado fator racionalizante. Lembrando, número racional é todo aquele que pode ser escrito em forma de fração. As raízes não exatas são dízimas não periódicas. Logo, não podem ser escritos em forma de fração. O primeiro caso de racionalização é quando temos uma raiz quadrada no denominador. Nesse caso, o fator racionalizante será a própria raiz quadrada, pois precisamos elevar o denominador ao quadrado para poder cancelar a raiz. Por exemplo, 6 sobre raiz quadrada de 2. O fator racionalizante será a própria raiz quadrada de 2. Então, multiplicaremos tanto o meu numerador quanto o meu denominador por raiz quadrada de 2. Veja que eu estou multiplicando por raiz de 2 sobre raiz de 2, que é 1. Ou seja, estou multiplicando a minha fração por uma outra fração que equivale a 1. Então, eu não altero o valor da fração dada. Fico com 6 vezes raiz de 2 e raiz de 2 vezes raiz de 2 ao quadrado. Eu posso cancelar a raiz com o expoente, ficando com 6 raiz de 2 sobre 2. 6 dividido por 2 é 3. Então, a forma racional desta fração seria 3 raiz de 2. Importante lembrar que sempre o resultado deve ser apresentado em forma de fração irredutível. Por isso, nós dividimos o 6 aqui por 2. No segundo exemplo, temos 1 sobre 4 raiz de 3. O fator racionalizante será a própria raiz de 3. Então, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 3. Ou seja, estou multiplicando a minha fração por raiz de 3 sobre raiz de 3. Uma vez raiz de 3, raiz de 3. 4 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, 4 raiz de 3 ao quadrado. Aqui eu posso cancelar a raiz com o expoente, ficando com raiz de 3 sobre 4 vezes 3, que é 12. Raiz de 3 sobre 12. No segundo caso, no meu denominador eu tenho uma raiz com índice maior do que 2. E neste caso, precisamos descobrir qual será o meu fator racionalizante. Observe a regra. Se temos um denominador de índice n e expoente x, o fator racionalizante terá índice n e expoente n menos x. Pois, ao multiplicar raiz enésima de a elevado a x por raiz enésima de a elevado a n menos x, eu fico com a raiz enésima de a elevado a x vezes a elevado a n menos x. Produto de potências de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Veja que eu posso cancelar agora o x, ficando com a raiz enésima de a elevado a n, simplificando a. Vejam os exemplos. No primeiro, eu preciso racionalizar a fração 1 sobre raiz quarta de 3. O fator racionalizante será a raiz quarta de 3 elevado a 4 menos 1, ou seja, de 3 ao cubo. Vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo fator racionalizante,
raiz quarta de 3 ao cubo. Uma vez raiz quarta de 3 ao cubo, raiz quarta de 3 ao cubo. E raiz quarta de 3 elevado a 1 vezes a raiz quarta de 3 ao cubo será raiz quarta de 3 à quarta. Posso cancelar o expoente com a raiz, ficando com raiz quarta de 3 ao cubo, que é 27, sobre 3. No segundo exemplo, eu tenho 4 sobre a raiz quinta de 8. Nesse exemplo, primeiro eu vou escrever o 8 como sendo 2 elevado à terceira. Eu sempre vou tentar transformar, sempre que possível, o meu radicando em uma potência. Nesse caso, 8 é representado pela potência 2 à terceira. A minha fração fica 4 sobre raiz quinta de 2 à terceira. Então, o fator racionalizante será raiz quinta de 2 elevado a 5 menos 3, 2 ao quadrado. Vou multiplicar, então, tanto o numerador quanto o denominador por raiz quinta de 2 ao quadrado. Fico com 4 vezes raiz quinta de 2 ao quadrado no numerador e raiz quinta de 2 ao cubo vezes a raiz quinta de 2 ao quadrado, raiz quinta de 2 à quinta no denominador. Posso calcular 2 ao quadrado, 4, e cancelar logo na sequência a minha raiz com o expoente do radicando. Fico com 4 raiz quinta de 4 sobre 2. Simplificando 4 por 2, 2 raiz quinta de 4. O terceiro caso é quando o meu denominador apresenta uma soma ou subtração de dois termos, onde pelo menos um deles é uma raiz quadrada. Nesse caso, o fator racionalizante será o que chamamos de conjugado. O conjugado da soma de dois termos é a subtração desses mesmos termos, e vice-versa. O conjugado da diferença entre dois termos seria a soma entre eles. Como veremos nos exemplos a seguir, utilizaremos esse conjugado para poder aplicar um produto notável, o produto da soma pela diferença de dois termos na racionalização. Primeiro exemplo, 1 sobre 2 menos raiz de 3. O fator racionalizante, então, seria 2 mais raiz de 3. Vou multiplicar tanto o meu numerador quanto o meu denominador por esse fator racionalizante, ficando com 1 vez 2 mais raiz de 3, 2 mais raiz de 3. E no denominador, 2 menos raiz de 3 vezes 2 mais raiz de 3. Aqui eu tenho um produto da soma pela diferença de dois termos, que nós já sabemos que vai ficar quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. 2 ao quadrado, 4. E a raiz eu posso cortar com o expoente, ficando com o valor 3. 4 menos 3, 1. Logo, a forma racionalizada daquela fração seria 2 mais raiz de 3. No exemplo B, eu tenho 6 sobre raiz de 5 mais raiz de 2. O fator racionalizante seria a raiz de 5 menos a raiz de 2. Vou multiplicar por este fator racionalizante tanto o meu numerador quanto o meu denominador. No numerador eu fico com 6 vezes raiz de 5 menos raiz de 2 e no denominador eu fico com raiz de 5 mais raiz de 2 vezes raiz de 5 menos raiz de 2. Isso aqui é um produto da soma pela diferença de dois termos. Vou desenvolver o produto notável, ficando com raiz quadrada de 5 ao quadrado menos a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Posso cancelar as duas raízes com as potências. Então, o meu denominador fica 5 menos 2, 3.
Posso agora fazer a simplificação desse 6 do numerador com este 3 do denominador, ficando com 2 vezes raiz de 5 menos 2. Agora eu vou deixar aqueles exercícios para você treinar. O primeiro pede para você racionalizar os denominadores das frações apresentadas. Temos então vários itens para que você faça isso. No segundo exercício, ele diz: aproximando os valores de raiz de 5 e raiz de 3 até a segunda casa decimal, obtemos 2,23 e 1,73, respectivamente. Aproximando o valor de 1 sobre raiz de 5 mais raiz de 3 até a segunda casa decimal, qual o valor dentre as alternativas vamos obter? O exercício 3 me dá uma soma, raiz de 4 mais 1 sobre raiz de 2 mais 1, mais 1 sobre raiz de 3 mais 2, mais 1 sobre raiz de 4 mais raiz de 3, etc., até 1 sobre raiz de 196 mais a raiz de 195. E eu pergunto, esse número é natural menor que 10, natural maior que 10, racional não inteiro ou um número irracional? O exercício 4 diz: qual o valor da expressão 2 menos raiz de 2 sobre raiz de 2 menos 1? No quinto exercício, temos uma equação. Raiz de 2 igual 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 mais x. É correto afirmar que o valor de x está em qual intervalo destes? Para resolver, você precisa igualar denominadores, depois inverter fração de forma a resolver a equação dada. E por hoje foi isso, eu espero que tenha ajudado. Em breve teremos uma próxima videoaula aqui no canal. E não se esqueçam que a titia ama vocês. Tchau!